Saudação para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia, no ar mais uma edição do Saúde em Dia, direto do estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádios. E hoje, para falar de um tema extremamente importante, saúde mental, a prevenção ao suicídio, que está dentro da campanha do Setembro Amarelo. O nosso convidado para esse bate-papo de hoje, Almir Fernandes de Souza. Naturalmente você já ouviu falar do Almir, voluntário, policial civil já aposentado, mas voluntário, Cruz Vermelha, grupo multi-institucional, enfim, uma série de ações voluntárias na região. E o Almir, quando a gente fala de saúde mental e prevenção ao suicídio, começou lá atrás uma campanha que, principalmente para a imprensa, era um tabu falar sobre o tema. Aliás, se tem um movimento em Criciúma e região anterior, inclusive, ao surgimento do Setembro Amarelo. Almir Fernandes de Souza, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádio. Seja bem-vindo. Obrigado, Anderson Jesus. Obrigado ao Denis Luciano, que possibilitou estar aqui também, e a todos que nos acompanham. Uma satisfação maior ainda em falar deste assunto, né? Que por tempo passado era um tabu. Continua sendo até, mas não tanto quanto antes. E a gente veio com esse propósito, né, de fazer jus ao Setembro Amarelo. Aliás, o amarelo deve ser de janeiro a janeiro, mas estamos no setembro, proposto a isso, mas vamos então aproveitar bem esse momento. Almir, quando é que você percebeu, e aí começa esse movimento, de que era importante abordar o tema, abordar o suicídio? Bem, eu me aposentei no IML, né, por 30 anos, trabalhando no serviço do Instituto Médico Legal. Antes disso, na emergência do Hospital São José, já também tendo proximidade com essas ocorrências, tanto nas tentativas, quanto também nas ocorrências de óbitos. Mas foi lá no IML que a gente conseguiu perceber algumas situações que à época ainda continua sendo em alguns locais um tabu, das coisas ficarem escondidas, desse assunto não vir à tona, a não criar notícia. E é tão assim, Anderson, que é normal a imprensa buscar esses órgãos de segurança para fazer balanço, né? Balanço de final de ano. E também, assim como procuravam a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, também o Instituto Médico Legal para saber das estatísticas do ano. E quando se deparavam com os números de suicídio, sempre diziam para mim: não podemos falar desse assunto. Esses números não podemos divulgar. Vamos divulgar os homicídios, os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, afogamentos, mas esse número não podemos. E eu sempre ficava incomodado com isso, porque a gente também tinha informação bem clara das ocorrências de óbitos trazido por familiares e muitas das vezes por boletim de ocorrências que os fatos consumados tinham em comum um histórico de tentativas anteriores. E muitas manifestações que a gente via que era previsível, prevenível, aliás. Era prevenível essa ocorrência. Mas ninguém sabia o que fazer. Foi quando despertou ainda mais, acho que foi um alerta, um sinal vermelho em 2011. Eu venho fazendo estatística desde 1999, para tudo. Nós temos projeto no trânsito, educando para o trânsito, tem projetos de vários tipos. Mas esse especificamente sempre nos incomodava as ocorrências do dia a dia e nada feito. Em 2011 a gente viu que tinha uma ocorrência muito grande. Ela ocupava, óbitos em suicídio ocupava o segundo lugar em causas mortes, vindo sempre o primeiro como um acidente de trânsito. E a partir desse momento, até o número que é um número fácil de decorar, porque número cheio, 50 ocorrências no ano de 2011. Foi quando a gente viu isso e fomos procurar pessoas que trabalham na área de acolhimento, de atendimento, CVV, Centro de Valorização à Vida, que hoje tem o número 188 como principal, o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, o NUPREVIPS, você conhece bem, lá dentro da Unesc, que é ligado à Vigilância Epidemiológica, à Secretaria de Saúde, também o SPAI, que é o Serviço de Psicologia Aplicada dentro da ESUCR, enfim, vários setores que trabalhavam fazendo as notificações de tentativas. E pegamos uma informação que nos preocupou ainda mais. Já não bastasse o número grande de ocorrências de suicídios e morte, tínhamos números
muito elevado, muito grande em relação de tentativas. Aí, fazendo esse parâmetro, né, confrontando essas informações dos números de óbitos com o número de tentativas, que era, à época, 800 tentativas e 50 óbitos. Fazer esse comparativo e lembrando daquilo que eu falei agora há pouco, dos casos consumados em quase 90% tendo uma tentativa anterior, é fácil de concluir. Esses 800 tentativas aqui notificados, se não tiverem um acompanhamento, um encaminhamento, um acolhimento, vão ser tentar de novo até consolidar. Vão ser a estatística de óbitos. Hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem. E eu lembro que nessa estatística, Almir, você ainda identificava ali na frente, né? Por exemplo, vamos lá, acidente de trânsito. A moto do nada vai para a pista contrária ao encontro de um caminhão. E pesquisava se lá atrás tinha uma tentativa anterior de suicídio. Bem lembrado. Porque aí vem as subnotificações. E nós temos subnotificações até o dia de hoje. Mas também pegamos muitos números comprovados. Eu falei 50 à época, mas isso é subnotificação. É bem mais. São aqueles exatamente o trânsito e também afogamentos. Muitos afogamentos não foi possível determinar a motivação, a forma como ocorreu. E sempre vem os questionamentos, né? Na questão do trânsito, foi uma falha mecânica, a pessoa estava dormindo ao volante, estava utilizando o celular, muitas justificativas, mas nada tão concreto. Porque muitas vezes o veículo é totalmente destruído, pega fogo em tudo, enfim, não tem como tu determinar uma falha mecânica, por exemplo. Mesma coisa o afogamento, não tem como tu saber, muitas vezes, na opinião de que estava num buraco, foi uma indigestão depois de se alimentar, enfim. Não que todos tenham sido isso, não, por favor. Tem muitas gente nos acompanhando aqui que tiveram vítimas nessas ocorrências, não. A gente fala que muitos casos foram comprovados. Tivemos muitas comprovações, por exemplo, de um trânsito, quando a vítima, em exame no IML, a gente consegue ver o celular, e no celular uma mensagem de despedida. Estava bem claro a despedida, o familiar acrescenta com mais informações, então está bem claro, suicídio no trânsito. Afogamento, da mesma forma. Pegamos casos bem comprovados, onde a família vem reconhecer no IML e conta a história de que a noite anterior ela saiu sem rumo e disse que não queria mais viver. E foi encontrada em águas, né, no mar, nos dias seguintes. Então, muitas coisas realmente subnotificadas. E a partir daí, desse confronto de tentativas e óbitos, a gente, não, temos que fazer algo. Foi quando a gente começou a nos reunir, assim, era comum as reuniões, principalmente lá na Unesc, que ocorria as reuniões dentro do Nuprevips. Foi aí que surgiu, passado algum tempo, falei 2011, 12, 13, 2014, surgiu aí por iniciativa das SERES, que não existe mais hoje, mas é a Associação Cristiumense de Saúde Mental. A SERES deu iniciativa a uma campanha muito legal. A abertura foi lá dentro da prefeitura. Criciúma Viva, à época. Então a Criciúma Viva tinha o propósito de trazer todas essas informações e as pessoas envolvidas, instituições envolvidas, para a situação do problema que era a questão do óbitos por suicídio, estando como uma condição de saúde pública e de segurança pública. Então foi feito campanhas de outdoor, mídia. Eu lembro na praça, um abraço simbólico no monumento da Estátua do Mineiro. Foi muitas coisas feitas, mas entrou aí, Anderson, um protagonismo muito forte, que foi a imprensa, a mídia. Aquela mesma imprensa que lá no IML, buscando os dados, não queria falar desse assunto com uma linha somente, bastava só falar dos números, começou a produzir capa de jornal, pauta de rádio, televisão, tudo que tu imaginas. Fora de todo padrão. Veja que nem a psicologia, os cursos de psicologia não falavam do assunto. Eu achava estranho, mas por aí, alguém se formando psicólogo e não é tratado esse assunto dentro de um curso de psicologia. Eu lembro que uma das jornadas de psicologia, a gente teve lá apresentando a rede, eles não sabiam. E aí começaram a fazer TCC, muitas pesquisas. Então, enfim, foi ali que houve essa abertura. Na verdade. Esse movimento, Almir, ele surge antes da vinda para o Brasil do Setembro Amarelo. Bem antes. O Setembro Amarelo chegou ao Brasil em 2015. Ele é mais antigo, né? Porque foi fora daqui, nos Estados Unidos, que nasceu o Setembro Amarelo, mas chega ao Brasil em 2015.
Lá em 2013 e 2014 nós já fazíamos aqui, ao nosso modo, essa união de instituições, essa integração e o principal, com resultados. Nós mesmos, eu ficava muito preocupado, porque a gente tem que quebrar tabus, né? Tabus, preconceitos, de que vai falando vai incentivar. Enfim, havia muitas coisas ditas, né? Aí a gente também vai pesquisar. Quando achei na Organização Mundial de Saúde um manual para a mídia do ano 2000. Poxa, se tivesse isso antes, a gente ia... Mas enfim, no ano 2000 está lá. A Organização Mundial de Saúde colocando para a mídia a importância de falar do assunto de uma forma acurada, responsável, não como se via, por exemplo, diante de uma ocorrência, é inevitável que tu não dê notícia, porque todo mundo está ali com o celular e vira um compartilhamento de informações negativas. E a imprensa também tem que divulgar aquela cena de alguém que se atirou de um prédio de forma pública. Então vira uma notícia de morte, de sensacionalismo, e só naquilo. Não, a gente não quer isso. Vira a exploração da tragédia. Exploração de venda de matéria, de notícia. E dessa forma não, né? Claro. Então a gente sempre ouve, e aí eu lembro de outra situação. Eu imprimi muitas folhas desse manual da Organização Mundial de Saúde. Imprimi muito, no ML passava o tempo imprimindo, indo nas redações de rádio, TV, de jornal, direto. Até que o momento da abertura, e essa abertura fez com que houve uma redução significativa de óbitos no ano de 2014. Esse ano é marcante, sabe? Porque a mídia ali explorou tanto, que nos surpreendeu. E nos surpreendeu ainda mais quando quebrou aquele nosso estigma de que falar do assunto vai incentivar. Você fala do explorar, e o explorar esse tema é basicamente dizer o seguinte: você tem problema, é normal as pessoas terem problema, mas do outro lado tem alguém para te estender a mão e ajudar. Esse foi o foco do trabalho. Exatamente. É tu falar de número apenas, uma notícia de um número, mas triplicar, quadriplicar, falar muitas vezes mais a questão da ajuda. Temos aqui o CVV para te ajudar, temos aqui os CAPs para te ajudar, tem alguns sinais aqui, manifestações, sintomatologia que as famílias podem identificar. Tem situações aqui que esqueçam disso, de que quem fala não faz. Enfim, tem muitas características que as pessoas têm que não subestimar, não minimizar. Vamos apoiar, vamos nos oferecer ajuda. Então isso era o principal para a mídia, e a mídia fez isso. Fez tanto isso que tivemos um número muito importante de redução, 84% de redução de mortes em 2014. Ô Almir, tem essa situação, né, de que, não, se ele quisesse fazer, já tinha ido lá e feito, tá só falando, é para chamar atenção. Não é assim, né? É para chamar atenção. Mas chamar atenção para pedir ajuda. É socorro. É a mesma coisa que gritar, pedir socorro. É a forma dele se manifestar. Até o silêncio dele, muitas vezes, é a forma de pedir o socorro. Alguém que está lá trancado no seu quarto, alguém que mudou seu comportamento, se veste diferente, não faz a sua higienização completa, há um desprezo por si, algumas falas assim, de que as pessoas não se tocam, mas eu não quero mais viver, eu estou cansado, vou sair dessa para outra, sem rumo. São palavras-chave, que não significa que todos sejam assim. Mas vamos, nesse momento, fazer com que essas pessoas tenham uma forma de chegar mais próximo e ter essa ajuda que é gratuita, sabe? É gratuita e tem acessos. O importante é as pessoas... E foi isso que a mídia fez. Tem um caso, Almir, na extinta radiodifusora, que você estava no ar com o já falecido, saudoso Tony Marcos. E falando sobre o tema, né? E durante essa conversa, essa entrevista, a mulher liga e informa que ela iria atentar contra a própria vida, mas depois de ouvir resolveu desistir. Foi um momento como estamos hoje. Era propício movimento. Se não me engano, já estamos chegando no Setembro Amarelo, a época, 2015, se não me engano. O saudoso Tony Marcos, que faleceu na pandemia. Saudamos aqui seus familiares.
Mas ele foi muito importante. Ele foi corajoso acima de tudo, porque naquele momento tinha que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia acima de tudo, porque ele quebrou todas as regras. Tanto quebrou porque eu lembro de outros veículos de comunicação que estavam sendo chamados a atenção lá de Florianópolis, com matrizes, chamando a atenção das notícias que estavam sendo vinculadas aqui, que não pode. E alguém disse para eles lá, não, aqui está tendo um resultado diferente. E aí o Tony Marques dá um programa diário. No estúdio estava uma psicóloga policial civil. Eu estava na linha telefônica informando números. E a psicóloga ali dando algumas dicas de sinais de stomatologia. Foi quando o Tony teve a surpresa de uma ligação vinda de uma ouvinte. E ela dizia o seguinte: eu estou ouvindo o programa de vocês, mas eu estava pronta a tirar a minha vida. Fez uma descrição do local onde ela estava naquele momento para tirar a vida. Mas eu resolvi ligar para vocês primeiro, para pedir ajuda. O Tony ficou surpreso, que pediu intervalo, naquele momento mesmo, pediu intervalo do programa. E quando ele retorna de volta ao programa, ele diz: pessoal, estamos de volta. Aquela senhora que ligou agora há pouco já está sendo acolhida pela psicóloga que está aqui. Até já marcaram uma consulta. Então ela está desistindo da ideia de tirar a vida e está sendo bem encaminhado. E nesse segundo bloco, uma segunda mulher liga, mas com outro propósito. Essa senhora liga dizendo: eu estou ouvindo o programa de vocês. Eu quero dar um testemunho. Aquela senhora que ligou agora há pouco. Que eu, quando tinha a idade dela, eu também fiz uma tentativa. Mas não me arrependo de não ter seguido. Porque hoje eu sou avó e eu dedico toda a minha vida e amor aos meus netos. Então isso foi outro lado da moeda. E aí o Tony ficou muito surpreso. Depois, no final do programa, ele me ligou, chorando, de que salvou uma vida. E eu disse para ele: cara, tu não salvou uma vida. Tu salvou muitas, muitas que tu nem sabe. E eu descrevi uma para ele, Anderson. Porque naquela manhã, o meu sobrinho que estava em Portugal estava ouvindo a rádio, porque ele é da região de Sara, então ele acompanhava. E ele, naquele momento, ele pegou o WhatsApp e perguntou para mim no WhatsApp se eu sabia se lá em Portugal tinha CVV. Porque ele estava ouvindo o programa deles e ele se sentiu na obrigação de ajudar o amigo. E aí eu dizia: ô Tony, tu salvou muitas vezes e tu nem sabe. Tu teve essa senhora que ligou, mas quantos buscaram ajuda? Sem se manifestar assim. Muitos. E aí está aqueles menos 10 mortes daquele período. Deve ser uma dessa senhora. Quando a gente fala de que houve uma redução de 84% de óbitos no mês de janeiro a maio de 2014, exatamente isso. É um gráfico que fizeram para nós, foi o pessoal da multimídia da SAT que fez um gráfico. Esse gráfico dava uma queda naquele ano que nós tínhamos 2 a 3 mortes por semana, até no mês de maio. A partir daí dá uma descida no gráfico. Aí era pelas nossas contas lá no IML, pelo livro de plantão, dava menos 10 mortes, 10 vidas salvas. E claro que é muito mais, né? Eu tô falando do nosso IML, claro, né? Evidente. A gente não fez estatística do IML de Araranguá, de Tubarão, de tantos por aí, né? Ô, Miro, hoje a gente tem um trabalho muito integrado da rede, depois na sequência eu quero falar como é que ele funciona hoje, mas apesar desse trabalho, o desafio ele continua e me parece que ele cresce, porque nós temos uma sociedade que em vários momentos ela é cruel com quem precisa literalmente de um colo, de uma escuta ativa, porque a sociedade te taxa de fraco, a sociedade tirou a vida porque não teve coragem de encarar a vida. Ou então, ir no CAPS, ir no consultório de um psicólogo, é coisa de fraco. E não é. E vem aqueles outros questionamentos, né, que a gente ouve tanto, né? Mas por que tem uma vida tão saudável enquanto tem um lá na cama querendo viver, fazer esses comparativos? Não né? tinha Deus no coração. Você coloca uma série de fatores sem estar na pele de quem passou por isso, né? Verdade. E muitas são, né, as motivações. É uma multiplicidade de situações que a gente viu no dia a dia, continua observando como motivador dessas ocorrências, mas nenhuma delas a gente pode subestimar. Por mais incrível que pareça, não. Vamos dar atenção porque isso merece ser atendido. E hoje essa rede está dando a atenção devida.
precisa ser fortalecida, porque os números estão aí e já não é mais como era antigamente do 3º e 4º lugar em causa-morte, já não é mais como foi em 2011 no 2º lugar em causa-morte. Eu vou trazer uma notícia nova aqui. Eu fiz uma ligação para o IML e estamos em primeira causa-morte de causa violenta, ultrapassando o trânsito. Não que o trânsito tenha diminuído, não. O trânsito está noticiando, né? Sempre tem notícias de vítimas de trânsito. É raro passar uma semana sem um acidente de trânsito fatal. Cada vez aumenta mais o número de mortes no trânsito. Mas o suicídio está acima, superou. É um sinal de alerta novamente. Então precisa novamente essa rede trazer mais pessoas, mais instituições, engajamentos, preocupação das organizações públicas, privadas, a imprensa novamente, como estamos fazendo aqui, se abraçar novamente, vamos trazer isso à tona. E não para mais, não é só nesse mês de Setembro Amarelo. Tem que seguir adiante para que a gente tenha resultados positivos. É tal qual a gente fala, por exemplo, Almir, outubro rosa, né? A mulher não vai se preocupar com o câncer de mama ou de colo uterino em outubro. É aquele mês específico dentro do que a Organização Mundial da Saúde chama de saúde em cores. Cada cor, cada mês, algumas cores para chamar a atenção para um dos males que aflige a humanidade. Agora, você não fala só deles naquele mês, né? Nem pode. Nem pode. A ideia é trabalhar, até tem eu não decorei o nome certinho, mas o pessoal da saúde, da vigilância estão já. Quero mandar aqui um abraço para a Ana Losso, se aposentou, né? Nossa, uma guerreira aí, trabalhando muito em prol da saúde mental do município. E ela tinha dito alguma coisa para mim relacionada a isso, que estavam no estudo de que esse assunto fosse abordado o ano inteiro. Múltiplas cores, eu não lembro exatamente a denominação, mas tem que ser tratado assim. O trânsito, por exemplo, tem a campanha em maio. Certo. E mas também tem setembro, que é a segunda quinzena de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito. Nossa. E precisa ser assim. Pelo menos isso, né? Para despertar nas pessoas essa atenção das organizações, principalmente aquelas que no dia a dia fazem o atendimento. Eu sou da época, Anderson, de que esse assunto era tão menosprezado, de uma forma tão ingrata, que quando chegava uma pessoa no pronto-socorro com uma tentativa de suicídio, a gente atendia de uma forma tão desprezada. Muitas vezes... Não dava atenção. Tentou, então fica. A gente dizia o seguinte, era comum. Não, a gente vai fazer esse atendimento para ti, vai fazer a injeção, vai fazer a lavagem de gás, vai fazer tudo que for preciso, mas... E não te incomode com isso, porque tu veio aqui porque tu quis. E tu estás nos atrapalhando aqui, o nosso atendimento com um infartado, nosso atendimento com trânsito, com outras vítimas que estão aqui, precisando de ajuda, e estás ocupando nosso tempo. Como se aquilo não fosse uma emergência também. E assim era tratado. Hoje, claro, as coisas mudaram e talvez esse movimento, principalmente o nacional, que é o Setembro Amarelo, tenha vindo para isso, né? Para mudar esses atendimentos, e está sendo mudado. Então, certamente, isso ainda vai render muito, né? Se firmarem-se nesse propósito. Como é que funciona o trabalho da rede hoje, Almir? Ela é uma rede integrada. Hoje temos um grupo de WhatsApp. A gente quer, nesse momento ainda não, mas a gente quer incluir todas essas instituições que estão aqui enganjadas, todas mesmo, cada qual um representante. À medida que tem uma situação nessa instituição, já resolvi a minha parte. Por exemplo, o SAMU, o bombeiro, atende lá uma emergência porque é chamado o 190, que é o mais rápido atendimento quando as pessoas pegam o telefone, 190 e o 93. Ao primeiro atendimento, esses socorristas ou esses agentes da segurança chegam no local. Bom, essa pessoa precisa de atendimento do pronto-socorro. Vai ao pronto-socorro. A partir do pronto-socorro, já tem um atendimento específico. Mas também, no momento da alta, o pronto-socorro deve saber que não é simplesmente atender uma receitinha médica e liberar, vai para casa. Não para por aí. Tem que saber que a rede tem outro caminho. Tem os CAPs, que ele pode marcar uma consulta, que ele pode ir no Previps da Unesc, que ele pode ir no SPY, na Exucre. Tem várias maneiras de acolhimento dessas pessoas depois de um atendimento da emergência. Não assim, cada um atender e agora é contigo. O bombeiro militar está com uma técnica, é isso aqui, ó. Está com um protocolo muito importante. Abordagem técnica. Essa abordagem ela veio trazida pelo tenente-coronel Diógenes Munhoz, de São Paulo. Esteve aqui quando a Rede de Proteção à Vida fez 10 anos, foi o ano passado.
e fez uma capacitação de bombeiros militares. Hoje os bombeiros militares estão adotando um protocolo importantíssimo, não somente como faziam, atender uma ocorrência rápida, né? Eficaz, porque é rápida, mas não eficiente. Hoje eles atendem com todo o tempo disponível àquela vítima, exatamente como fez o coronel Diógenes Munhoz, autor desse livro. Ele fez isso porque em algum momento ele recebeu um chamado, como sempre era chamado nos plantões, mas nesse dia ele resolveu fazer diferente. Ele subiu numa torre de transmissão de rádio, onde lá em cima estava o tentante, é chamado de tentante, e ele não somente forçou a descida daquela pessoa, mas ele ficou ali sentado, conversando, criou uma identidade, uma intimidade com a pessoa, conheceu todo o passado daquela pessoa, ficou ali por horas e horas e horas. Quando essa pessoa desceu, com total diferença de comportamento, de ânimo, de esperança, foi onde o coronel falou, não, daqui para frente vai ser diferente. Ele começou a contabilizar. A próxima. No livro está aqui, muitas, chegando a quase 200 vítimas que ele acolheu, não somente atendeu. E assim é o protocolo do Corpo Bombeiro Militar no dia de hoje. É estranho, por exemplo, eu vou citar numa ocorrência ocorrida ali perto da rodoviária, num edifício, quando o bombeiro é chamado e ele faz o protocolo que cerca toda a rua, ninguém passa. Aí vem aquelas coisas no WhatsApp, né? Ah, estão aqui, mas pra que isso? Mas por que aquilo? Por que o trânsito é interrompido? Ah, deixa eu... Entendeu? Ninguém, ou poucos, né, não dando valor àquela ação, mas aquilo é para preservar ainda mais a vítima. Para que ninguém ali, não envolvido com a ocorrência, chega lá e começa a falar besteiras, provocações, né? Insinuando, instigando. Instigando a se jogar, por exemplo. Então, isso é o protocolo que hoje o bombeiro adota e é muito importante. Ô Mir, a Cidade em Dia, o Grupo Catarinense de Rádios, ao longo de todo o mês de setembro, dentro dessa programação, inclusive sábado, na praça, acompanhando uma movimentação. O que vocês têm de programação ao longo deste mês, que está sendo elaborado para chamar a atenção da população? Eu tenho a impressão que esse movimento que a gente está fazendo, juntamente com a Sociedade de Psicologia, não mais as séries que era no começo, mas agora a Sociedade de Psicologia de Criciúma, juntamente com organizações da rede, eu tenho a impressão que se a gente trabalhar bem, de uma forma uniforme, coordenada, a gente vai conseguir se manter, e a ideia é manter essa rede num WhatsApp, num grupo, onde eles possam se comunicar. E eu lembrei de uma situação que eu vou citar agora, da importância da rede. Por exemplo, está na rede a rede ferroviária, rede ferroviária federal. Ah, mas por quê? Porque ali há ocorrência também. Já tivemos? E uma dessas, estando na rede, um dos colaboradores liga, estamos com uma pessoa no trilho e o trem não consegue parar. Mas eu estou sabendo que alguém está colocando aqui que a pessoa está lá em tal bairro. E aqui ainda tem a máquina que a gente pode fazer de imediato para... Então a gente entra em contato rapidamente com a Polícia Militar, que vai no local, transfere essa pessoa para a UPA, que fica próximo, enfim, tá uma rede, todo mundo tentando ajudar, para que não, depois do ocorrido, né, não resolve mais. Então essa rede, a ideia é isso, cada instituição trabalhar de forma institucional, do seu modo, mas de forma integrada, para que a continuidade desse atendimento. Então na praça a gente vai nos reunir, eu tenho aqui uma relação grande que é a Sociedade de Psicologia de Criciúma, todos os CAPs, a UPA da Próspera, a UPA do Rio Maina, o SPAI, que é da Exucre, o curso de Psicologia da Unesc, o SAMU, Secretaria de Saúde, Cruz Vermelha, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Científica, Hospital São José, Hospital da Unimed, Secretaria de Assistência Social, Faculdade Sensupeg, Multimídia SATIC e outros ainda que estão se manifestando querendo participar. A ideia é, no sábado, fazer como fizemos lá em 2014, voltar àquele tempo e fazer um abraço simbólico novamente e a partir daí, junto com a mídia, a gente desenvolver ao longo do tempo, aí, dos dias, dos meses e do ano, esse propósito de não parar de falar do assunto. Que a gente sabe que à medida que está se falando do assunto, lá está repercutindo naquela casa, naquela família, naquele jovem, naquela pessoa,
que estava ou está numa condição frágil psicologicamente, e ali ele pode ser conduzido a um atendimento público, privado, enfim, da maneira que ele achar mais importante. CVV 188 é um número muito fácil acesso, gratuito. Então, é o que a gente faz a recomendação. Almir, obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio de podcast. Vamos falar bastante sobre esse tema, não só em setembro, mas ao longo de todo o ano. Um abraço. Obrigado, e vamos seguir em frente com paz, com ânimo, e não deixe que a dor seja um ponto final. Você não está sozinho. Dê um viva para a vida. É isso aí, esse bate-papo do nosso Saúde em Dia, esse programa vai ao ar no fim de semana na programação da Rádio Cidade, está à disposição no canal da Cidade em Dia no YouTube e também no seu player favorito de podcasts. Obrigado pela companhia, até mais.